Eu gosto de chamar a economia global de economia do crescimento ilimitado. Ela tenta nos convencer de que precisamos crescer indefinidamente, ano após ano. Mas espera aí, por que ela nunca falou em limite? Por exemplo, vamos crescer a economia do mundo até o ano 2075 e depois disso nunca mais precisaremos crescer, apenas trabalhar o bem viver, a vida digna e a distribuição das riquezas. É central nessa economia o consumismo, que é como se fosse o único caminho à felicidade, e também a lógica do descartável, que é para produzir cada vez mais, os produtos durarem cada vez menos, para manter a engrenagem da economia girando e aparentemente manter os nossos empregos. Mas será mesmo o único caminho econômico? Essa experiência que o coronavírus está parando o mundo 2 ou 3 meses e boa parte do parque industrial, em que os shopping centers estão fechados e boa parte das lojas, está nos ensinando de que é possível viver a partir de um consumo essencial e não a partir do consumo do supérfluo, do consumismo, do descartável. Nós estamos aprendendo novas formas de ser e, portanto, podemos inventar novas formas de economia. Essa economia atual tem uma espécie de mantra, que é: precisamos crescer economicamente. Ela nos convence a fazer isso há décadas e provavelmente há séculos. Como se a gente precisasse crescer sempre, trabalhar mais sempre, que os PIBs precisassem crescer e só assim fosse o caminho da felicidade das sociedades e das pessoas. Mas qual que é a lógica que está por detrás dessa economia do crescimento infinito? Eu trago aqui 3 pilares centrais. O primeiro deles quer nos convencer que o mundo não é rico o suficiente para todos terem qualidade de vida na Terra inteira e que, portanto, precisamos continuar produzindo indefinidamente para que todos os países um dia sejam a Suíça e tenham a qualidade de vida dos suíços. Agora, em qual momento a gente ouviu a reflexão de que a economia mundial precisará crescer até um certo patamar e depois disso teremos produção suficiente para dar vida digna a todos? E mais, quem já esteve numa reunião de empresa que os chefes disseram assim: nosso planejamento estratégico é crescer pelos próximos 7 anos em torno de 4% ao mês e depois disso teremos a produção suficiente e trabalharemos cada vez mais na satisfação do cliente e também dos nossos funcionários e colaboradores? Nunca! Nunca, porque existe a lógica do crescimento ilimitado. Essa economia tem basicamente a mesma lógica do câncer, que vai crescendo no corpo da gente sem se importar com as células que estão ao redor e muito menos com o equilíbrio do corpo e do sistema. Agora, se a gente parar para pensar e fizer as contas direitinho, eu acho que a gente é capaz de descobrir que com a riqueza que o mundo produz hoje, se a gente conseguir formas de distribuí-la mais equitativamente, de forma mais justa, a gente já teria vida digna para os 7,5 bilhões de habitantes da Terra. Quer ver só? As 26 pessoas mais ricas do mundo detêm uma riqueza igual aos 50% mais pobres da Terra. Ou seja, 26 pessoas têm a mesma quantidade de riqueza que quase 3,8 bilhões de pessoas. Esse outro exemplo é muito interessante. A gente desperdiça 1/3 dos alimentos do mundo e hoje 1/8 da população mundial passa fome. Ou seja, a gente desperdiça muito mais alimento do que daria para alimentar todo mundo hoje em dia. E aí a gente, obviamente, chega à conclusão de que a agricultura não necessariamente precisa crescer mais. Ela precisa ser mais saudável e a gente precisa arrumar formas da comida chegar a todo mundo. Fato é que essa economia do crescimento ilimitado ela foi
projetada para a desigualdade, porque ela é projetada para trazer benefícios a uma minoria. E esse é seu principal problema. O segundo pilar central dessa economia é colocar o consumismo como o único caminho à felicidade humana. A gente, no nosso dia a dia, a gente tem acesso a milhares de publicidades. Tem pesquisas que dizem 3.000, 4.000, 5.000 publicidades por dia, dependendo do estilo de vida da pessoa. E o que a publicidade faz? Ela nos tira da zona de conforto, dizendo que a gente é feio, bobo, chato e inseguro. Mas se a gente for consumir aquele produto, a gente vai ficar feliz, bonito e satisfeito. Só que a gente ouve essa mensagem milhares de vezes ao dia, tirando a gente da zona de conforto. Então ela vai gerando um vazio existencial ao longo dos dias, semanas e anos. E a partir desse vazio existencial, a gente acaba acreditando que a gente vai ser feliz mesmo a partir da compra de um celular novo, de uma viagem, de um carro, de uma camisa. Então a gente já tem 15 camisas no armário e a gente vai lá todo ano e compra mais 5, 10 camisas. Essa pedagogia do consumo massiva em cima das pessoas acaba gerando um vazio muito grande dentro delas e acaba por colocá-las em marcha em busca de preencher esse vazio através do consumo. É impressionante a quantidade de pessoas que têm tatuado logomarcas de empresa, ou então coloca atrás do carro a logomarca da perinha ou da bebida que mais bebe, porque as logomarcas e o consumo acaba definindo, do ponto de vista daquela pessoa, definindo quem ela é no mundo, definindo a sua própria identidade. Agora, uma pessoa, para deixar a sua identidade ser definida por uma logomarca, é uma pessoa que está com um vazio interno muito grande. O que nós temos, portanto, é uma economia do supérfluo. Ela faz um esforço enorme, massivo, para gerar esse vazio interno e nos colocar em busca desta prometida felicidade através do consumo. O terceiro pilar que eu reflito hoje sobre essa economia do crescimento ilimitado é a lógica do descartável. E aí é muito importante a gente falar sobre a obsolescência programada. Nos cursos de administração, de marketing, de economia, eles colocam o nome de ciclo de vida do produto. Mas, na verdade, a obsolescência programada, que significa que os produtos são inteligentemente desenhados, pensados e produzidos para durar pouco. Tem um documentário com esse mesmo nome que vale a pena muito assistir, que o rapaz, se eu não me engano ele é espanhol, ele descobriu que dentro da impressora dele tinha um chip que contava a quantidade de cópias e travava num determinado número que foi programado pela própria empresa. Ou seja, a impressora estava boa para funcionar, todas as partes estavam boas, só que a empresa coloca um chip ali dentro para travar a impressora e aí manter a pessoa comprando impressoras. É muito interessante que o ser humano é muito inteligente e infinitamente capaz. Então a gente é capaz sim de fazer celular que dura 10 anos, carro que dura 50, e nós já fizemos isso. Existe uma lâmpada acesa nos Estados Unidos há mais de 100 anos. Ou seja, o ser humano é capaz de fazer uma lâmpada que fica acesa durante mais de 100 anos. Isso é muito impressionante. Agora, a indústria, quando foi percebendo isso, se eu não me engano, lá na década de 20 ainda, de 1920, eles fizeram uma grande reunião entre os industriais da lâmpada e fizeram o acordo das 1000 horas. Ou seja, todo mundo acordou de que a lâmpada só poderia durar 1000 horas exatamente para que eles pudessem continuar vendendo lâmpadas. Um pouco mais adiante, por exemplo, na década de 70, os produtos como geladeira, som e automóveis eram feitos para durar 30, 40, 50 anos. Um bom exemplo disso é o Fusca e a própria geladeira da vovó, que em muitas casas está funcionando belezinha até hoje. O que acontece é que as empresas perceberam que a economia só cresceria se diminuísse o tempo de vida dos produtos e vendesse aquele mesmo produto para a mesma pessoa várias vezes. Então a geladeira passou a durar apenas 5 anos, hoje em dia os carros duram 5 a 10 anos e tablet de criança chega a durar 1 mês. Tamanha é a lógica do descartável. É incrível que até mesmo o asfalto casquinha de ovo dura poucos meses.
Ou seja, os prefeitos ficam 2, 3 vezes ao ano recapeando as ruas para que aquelas empresas tenham sempre um contrato com a prefeitura e estejam sempre recapeando. Existem alguns países que fazem asfalto para durar 50 anos, 100 anos. Isso é o que toda cidade deveria fazer. O que acontece na prática é que essas empresas, que são na verdade sanguessuga do dinheiro público, se tornam sócias do governo, exatamente por meio dessa lógica do descartável. O objetivo final da economia é fidelizar clientes. Essa palavra é super bonita, mas sabe como ela fideliza? Fazendo os seus produtos muito bonitos, que geram muitas emoções nos primeiros dias, geram uma adrenalina, e também fazendo com que eles estraguem rapidamente. O que acontece? Nós acabamos virando escravos dos boletos, do celular, das roupas, do carro e por aí vai. Agora, uma disfunção grave que essa economia do descartável gera é sobre a questão ambiental na terra e sobre as pessoas que estão trabalhando em muita vulnerabilidade. Um celular, por exemplo, ele é um produto global, tem petróleo do Oriente Médio, tem mineração da América do Sul, uma parte dele é produzido na Ásia, outra parte é produzido no México, depois ele é transportado por navio até a loja, você vai lá, se desloca com seu carro e o compra na loja. Ou seja, um celular para chegar na nossa mão, ele anda pelo mundo 5 a 10 mil quilômetros. E se a gente fizer a reflexão da pegada ecológica de cada produto, a gente vai compreender que quanto mais a gente produz, mais a gente impacta o meio ambiente e as pessoas, porque na produção precisa poluir, precisa de água, precisa de matéria-prima, precisa de energia, depois precisa ser transportado. Então, quanto mais eu consumo, maior a pressão que eu coloco sobre a terra. Agora, peraí, nós vamos ter que voltar a andar de Fusca, ter geladeira velha? Não, não. O ser humano é infinitamente capaz para produzir uma geladeira que dura 100 anos. E se por acaso você precisar trocar a peça, ela é feita de uma forma, ou seja, com um certo padrão no mundo, que você vai lá e troca uma lâmpada, troca uma parte do motor. É como o USB. O USB é um acordo global para todas as empresas trabalharem com esse tipo de entrada. Não é? Funciona bem. Pois bem, a gente tem que fazer os produtos com essa lógica. Um laptop, por exemplo, ele tem que ser feito de uma forma que você consegue substituir apenas uma das peças. E aí você pode ficar com uma carcaça do laptop que pode ser linda, que pode ter um design legal, e pode durar anos, e você vai apenas trocando o seu laptop e ele fica sempre muito atualizado. Então existe sim alternativas para essa questão da obsolescência programada. Agora, eu já fiz essa reflexão anteriormente, mas eu pergunto de novo: você já calculou a sua pegada ecológica? Ou a sua pegada de escravos? Esse exercício é importante, porque a gente descobre através dele que há uma relação entre o nosso estilo de vida e os impactos sociais e ambientais da produção e da indústria. É muito estranho você ter um modelo econômico que só apresenta crescimento se for a partir do descartável, do consumismo e do supérfluo. Obviamente que este modelo não é sustentável. Espera aí, só um minutinho, ainda não desliga esse vídeo não. Dá um joinha aqui embaixo, compartilha para que esses conhecimentos possam chegar a mais pessoas e essas reflexões possam atingir um grupo maior e que a gente possa dialogar sobre a sala de aula de hoje em dia, as transformações necessárias e a pedagogia que queremos para um futuro próximo.